Fala galera, e eu Montijo da área, vou blocar de com força galera, e aí, beleza? Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães aí na área, aí, os brocadores da Bahia, galera massa demais. E tô aqui para falar sobre a participação que eu tive de fazer o vestibular da UNB, da Universidade de Brasília, e como eu decidi realizar esse vestibular e como que eu fiz, como que eu consegui passar, como foram as etapas. Eu vou comentar aqui, fazer alguns comentários, certo? Talvez seja um pedacinho da minha história. Eu quero que isso essa conversa contigo seja um incentivo para que você busque estar entrando na Universidade de Brasília, certo? Que eu vou te passar algumas dicas de como que você faz a prova e como que é a dificuldade de entrar dentro dessa universidade. Bom, inicialmente eu tive um ensino médio bem precário. Não vou dizer que eu não tive bons professores, que eu tive professores inspiradores, certo? Professor de Química do segundo ano, do primeiro ano, professora de Física do primeiro ano. Bom, tive professores de Matemática, mais ou menos, certo? Peguei uma greve no terceiro ano, que durou praticamente quase 7 meses, certo? Só tive aula no final do ano. Então, isso me prejudicou bastante. Uma coisa que eu digo para vocês é tentar buscar ser autodidata. E outra coisa, não existe isso de que a pessoa nasce inteligente. Isso é conversa fiada, certo? O dom é a determinação, certo? Eu li isso na propaganda, aqueles cartazes que tem na rua, esqueci o nome, outdoor. Li no outdoor esses dias atrás e parei para pensar assim, poxa, que legal. O dom da pessoa é a determinação. Se você tiver determinação, você consegue qualquer coisa que você quiser, certo? Então, o que eu digo? O meu ensino médio foi precário, diga assim, em comparação do que eu sei hoje, pelo que eu tive no meu ensino médio, a diferença é muito grande, certo? Bom, o que aconteceu? No meu ensino médio, eu tive 2 problemas. O primeiro problema foi a greve. O segundo problema foi que eu perdi praticamente uns 3 meses de aula, foi 2 meses, porque eu sofri um acidente jogando bola na quadra e quebrei meu braço. E isso fez com que eu tivesse que me afastar o 4º bimestre, certo? Considerando que são 4 bimestres o ano, no ensino médio, eu me afastei no último bimestre e acabei perdendo muitos conteúdos importantes, certo? E nisso, o que eu posso falar para vocês? Me prejudicou bastante. Então, se você faz viagem, se você busca, se você faz viagem para o exterior, principalmente que eu conheço alguns brocadores aí que fazem viagem para o exterior, então fique atento a tentar recuperar essa matéria o mais rápido possível. Outra coisa que eu tive muita dificuldade, que eu acabei sendo cagão mesmo, vou dizer a verdade, sendo cagão e não buscar, isso me prejudicou e tem me prejudicado até hoje dentro da universidade. Língua inglesa, certo? Busque estudar língua inglesa, principalmente o pessoal que vai fazer o PAS, que é uma prova seletiva, que eu posso comentar daqui a pouco, como que você faz para entrar se você já estiver no primeiro ano, certo? O vestibular e o PAS. Bom, então, o que eu digo para vocês? Encare mesmo o inglês, estudem o inglês, certo? É uma língua oficial, uma língua que você vai precisar no seu estágio. Duas coisas básicas que você vai precisar no estágio se você for formado em engenharia. Curso avançado de inglês e curso avançado de Microsoft, Excel e Word, certo? PowerPoint. Pronto, se você não tiver isso avançado, não adianta ir procurar estágio que eu acho que você não vai conseguir, certo? Pode até conseguir, mas é um estágio que eles vão te pagar mal, você vai só ter dor de cabeça. Se quer um estágio bom, ganhar bem e já ser encaminhado para o mercado de trabalho assim, suave, faça o inglês, certo? Comece a quebrar a cabeça de agora, no primeiro ano, e se você estiver no terceiro ano, não faça essa estratégia de querer fugir. Bom, já se você estiver no terceiro ano e não tiver a condição de estar recuperando o tempo perdido, como foi o meu caso, eu praticamente aprendi tudo isso sozinho. Não foi ninguém me ensinando, eu fui percebendo, fui começar a analisar, e a minha angústia era tão grande de conseguir passar no vestibular, passar numa universidade federal, que eu comecei a criar estratégia para mim mesmo.
mesmo que as pessoas dissessem para mim que eu não ia conseguir, certo? Até minha mãe, de certa maneira, disse que não ia conseguir. Então, pessoas que é da sua própria família vão dizer, apontar na sua cara que você não vai conseguir. E o mais gostoso, o mais saboroso de tudo é quando você passa, meu amigo. Porque depois que você passa, aí é top demais. É foda pra caramba. Então, se liga, passa mesmo, se esforça. Mesmo que leve 1 ano, leve 6 meses, se esforça. Determinação é o dom. Comentando aqui. Bom, então essas duas dificuldades que eu tive, a princípio foi porque eu ter quebrado o braço, faltei, e 3 dificuldades, então. Por ter quebrado o braço, faltado, não recuperado o conteúdo. Segundo, grande dificuldade externo, que foi a greve. Terceira dificuldade, inglês, certo? Só que no meu caso foi por estratégia que eu fui para o espanhol. Eu tinha muita facilidade de pegar o espanhol, tenho até hoje, mesmo que eu nunca fiz espanhol. Acho que se eu pegar hoje para levar a sério o espanhol, até eu consigo desenrolar bem fácil. Eu nunca tive interesse mesmo no espanhol, mesmo entrando na faculdade, eu ainda não continuo com interesse no espanhol, certo? Meu interesse mais é o francês e o inglês. Por estratégia também, eu vejo o mercado de trabalho do meu setor, do meu curso, muito bom, certo? Eu faço engenharia aeroespacial na Faculdade do Gama, na Universidade de Brasília, esqueci de falar isso. E eu sei que o francês e o inglês são duas línguas muito importantes, certo? Muito importantes mesmo para o meu curso. Bom, o que aconteceu? Você tem que se dedicar à estratégia, você tem que começar a afinar o seu perfil, certo? Não adianta você ficar quebrando cabeça, olhando para os seus colegas. Se o seu colega vai bem numa área, problema dele. Ele vai bem naquela área, mas você talvez não vai tão bem naquela área. Você pode melhorar em outros quesitos, certo? Então, tem que buscar se conhecer a si próprio. Se você conhece a si próprio, conhece o inimigo, você é sábio, certo? Inteligente é aquele que conhece, ao inimigo, mas não conhece a si próprio. Inteligente é isso. Se você conhece a si próprio, o inimigo, você é sábio. Então, você tem que conhecer a si próprio. E conhecer o inimigo também. O inimigo é a tua própria. A si próprio, você tem que saber o que você consegue fazer, certo? Por exemplo, no meu caso, minha grande dificuldade, quando eu comecei a fazer os primeiros vestibulares, matemática. Incrível que pareça, eu nunca fui bom em matemática. Para ser tão zoeiro, que a prova de matemática do meu primeiro vestibular eu zerei, passei no vestibular, mas não por causa de matemática, mas foi por causa de física, por causa de física e biologia. E o português, história e geografia, que eu manjava um pouquinho, certo? Então, eu comecei a perceber qual era o meu perfil, o que eu precisava melhorar, o que eu precisava, não estou dando muito valor, certo? Mas o que eu precisava melhorar, porque eu sabia que aquele seria um requisito fundamental do meu curso, que era matemática. Depois eu tentei melhorar mais ainda física, aprender química, que eu não sabia química, certo? Eu saí do ensino médio, te juro, saí do ensino médio sem saber química. Eu saí assim, eu sabia o que era um átomo, eu sabia o que era elétron, próton, pronto. Acho que era a única coisa que eu sabia do ensino médio. Então, eu comecei a melhorar o meu perfil, certo? Eu era bom em geografia, manjava muito de geografia, aquilo me deixava muito angustiado com problemas sociais, problemas econômicos, por exemplo, a África, a gente tem um país que tem muita riqueza em ouro, minério e tal, e você tem um país que é putamente pobre. Como é que existe um país tão rico de tanta coisa e você vê tanta desgraça naquele país? Um país que não tem lógica, cara. Então, é umas coisas que isso me perturbou nos primeiros anos do ensino médio. Então, é as coisas assim que, se isso já te perturba, se você manja de português, manja de escrever um texto, sabe valorizar escritores, Jorge Amado e tal. Se você manja nessa parte aí, se você gosta, busca melhorar esse teu perfil mais ainda, certo? Então, acho que eu tinha um perfil bom para literatura. Português eu nunca fui muito bom assim. Eu conseguia pegar algumas coisas. Se eu tiver alguns erros de português na minha fala, vocês percebem que eu também não sou muito bom, certo? Eu gosto de passar porque eu acho que se eu passo, quanto mais eu converso, quanto mais você escreve, quanto mais você erra, você aprende, certo? Não existe dessa de você vai aprender, lendo. Você tem que quebrar a cara mesmo, só você aprende quebrando a cara, certo? E, então, por exemplo, eu tinha dificuldade em matemática eu tinha muita dificuldade mesmo. Eu tirava minhas notinhas boas, mas eu nunca entendi a essência da matemática, eu nunca peguei assim para entender a essência, usar cálculo rápido,
dividir, multiplicar essas coisas rapidinho, entender o contexto total assim, da matemática. Eu posso até fazer um vídeo só sobre como é o encadeamento de todos os conteúdos de matemática. Eu acho que esse vídeo saiu top pra caramba. Tipo, o encadeamento de todos os conteúdos, certo? De matemática, e qual a lógica, por que você tem que estudar isso? Porque minha grande dificuldade filosófica era, por que eu tenho que estudar isso? Vai servir o quê? Isso para minha vida não vai servir para nada. Errado. Eu cheguei à conclusão que aquilo tudo serve, aquilo é tudo lindo, é tudo maravilhoso, certo? Bom, aí o que acontece? Matemática, eu tinha que melhorar em matemática, química, eu era bom em geografia, era bom em história, certo? Eu gostava de história, aí eu falei assim, bom, eu vou melhorar mais ainda história, vou melhorar mais ainda geografia, que eram as áreas assim que, tipo, eu achava massa e tal, acho que dá para melhorar mais ainda, eu gostava. E até teve uma vez que eu passei para geografia na UFBA, acho que foi na primeira fase, não sei se foi na segunda fase, mas na primeira fase eu passei, certo? Então só fiz meio pela zoeira mesmo, porque eu falei, eu vou fazer só pela zoeira. Aí peguei, fiz e passei na primeira fase. Porque eu gostava um pouquinho de geografia. Eu comecei, só que depois falei, não, mas geografia, sei lá, não é uma coisa assim que eu quero seguir minha vida. Eu trabalhar, ter meu emprego, assim, falar sobre geografia, não é isso que eu quero. Bom, aí o que acontece? Eu falei, se eu já sou bom em geografia e história, eu vou melhorar mais ainda, para me ter um poder de resposta durante a prova. Bom, aí o que eu melhorei mais ainda? Coisa que eu tive que melhorar, infelizmente, pra caramba, que me sofreu, me doeu, a ver o coração, a redação. Meu cara, você tem que melhorar a redação, você tem que saber escrever. E isso dói pra caramba, você não tem noção. Se você que vai fazer sua prova, eu sugiro você fazer pelo menos duas, ou seja, de 2 para cima, 2 redações por semana. Se você não fizer 2 redações por semana, não tiver um avaliador para te corrigir, um avaliador que ele te leva na sinceridade, leva a sério o trabalho dele, certo? Não vai levar professor que está na zoeira, certo? Tem muito professor que está na zoeira e não está levando com seriedade o trabalho dele, certo? Leva um professor que leve com seriedade o trabalho dele e vai te corrigir bem. Vai falar, tu tá errado aqui, tu fez errado isso aqui, tal. Procura um professor nesse tipo. Bom, aí o que acontece? Melhore sua redação bastante. Melhore as partes que você acha que é mais interessante. Beleza? Matemática, depois eu melhorei bastante. Melhorei bastante mesmo. Eu quebrei muita cara, estudei sozinho mesmo, peguei os livros. Joguei química também, eu melhorei assim, significativamente. Certo? Bom, eu ainda na UNB eu não entrei de cara. Eu não entrei no primeiro vestibular. Eu, primeiramente, saí do ensino médio achando que era o cara, o bambambam da história. E sempre meio que eu quebrei a cara por causa disso. Eu me achava melhor que os outros, acabei sempre quebrando a cara. Aí cheguei na Federal do Goiás. Fui fazer ciência da computação. Rapaz, eu nem passei na primeira fase. Para você ter ideia, a situação do brocando de jeito nenhum. Quebrei a cara na primeira fase, aí depois eu fui para fazer a prova da UNB. Eu fiz, no mesmo ano, no mesmo tempo, eu fiz a prova da UNB e a prova da Federal do Goiás. Da UNB eu zerei a prova praticamente, porque eu não sabia, para você ver como é que o cara é tão sem noção. Eu não sabia a estratégia, nunca tinha lido o edital, não sabia como que era o sistema de correção, simplesmente achava que era uma prova que você era, tipo, responder, como se fosse no ensino médio, dava essa resposta, e tinha de marcar, você marcava aquela que era mais aquela correta, a única correta, pronto. Sistema completamente diferente, que eu posso comentar em outro vídeo, senão isso aqui vai ficar muito grande. Totalmente diferente. Então você precisa baixar, em princípio, baixar o edital. Eu vou fazer um vídeo explicando sobre todas as estratégias da prova e como você vai fazer o edital e como você obtém sua nota particular em relação a cada matéria, habilidade que você tem, suas habilidades. Certo? Bom, aí depois eu percebi que eu sei que daqui vestibular só daqui 6 meses. O que eu vou fazer? Ficar parado? Jamais. Não fica parado. Se você acabou de sair do ensino médio, reprovei várias provas, não fica parado. Procure. Aí o que eu fiz? Eu falei, eu sou lascado, fudido, minha mãe não tem condições de me ajudar. Eu trabalhando o tempo todo, eu vou fazer o seguinte, nem que eu vou morar na rua. Isso já foi várias vezes, ó. Várias vezes, toda vez que eu falo que eu vou morar, nem que tenho que morar na rua, eu vim para Brasília com esse pensamento, nem que eu tenho que morar na rua, cara, mas eu vou para fazer a parada. Bota isso na tua cabeça.
bota o foco e não importa o meio que você chega. Você vai chegar lá e você vai fazer a parada. Depois as pessoas te ajudam. Eu botei isso na minha cabeça. Eu vou para Barreiras, sai de Luiz Eduardo Magalhães, eu vou para Barreiras. Certo? Se Luiz Eduardo Magalhães na Bahia, eu vou para Barreiras na Bahia. 80 quilômetros, 90 a 80 quilômetros. Falei, eu vou de um jeito ou eu tenho que morar e pagar a ponte, eu vou. Aí, só que o detalhe, já estava trabalhando. Aí eu peguei e fiz o vestibular do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, o antigo Cefet, de Barreiras. Peguei e passei para matemática. Aí eu, beleza, passei para matemática. Aí eu falei assim, matemática, eu não sei matemática, eu vou aprender na raça, velho. Eu vou aprender na raça. Eu sou tão louco que eu fiz o vestibular para matemática sem saber matemática. Eu aprendi, cara, naquela faculdade, tu não tem noção, eu aprendi demais. Mas aprendi. Eu juro por Deus que eu aprendi matemática pra caramba mesmo. Foi muito massa mesmo. Aí eu peguei, estudei bastante matemática lá, estudei mais ou menos, eu entrei em 2008, aí eu fiquei lá por questões, e pela questão também de que eu peguei e depois eu estava com a intenção de pegar matemática e fazer física também. Aí eu passei para física na UFBA, na Universidade Federal da Bahia. Então passei para a UFBA. Só que foi no mesmo tempo que surgiu uma lei que o Lula aprovou não, sancionou e tal, de que o aluno não poderia fazer 2 universidades federais. Putz, fudeu tudo. Então, larguei de mão, deixei de fazer. Aí eu perdi o objetivo, ou seja, o meu objetivo era fazer as 2 faculdades de Física e Química, Física e Matemática, e depois fazer Engenharia Aeroespacial, porque isso não perdi o foco de jeito nenhum. Em 2008, quando eu entrei, já queria entrar na Aeroespacial. É claro, tipo assim, eu não estava ciência da computação, depois eu não sabia o que eu estava querendo fazer. Mas assim que eu entrei na Faculdade de Matemática, em Barreiras, o primeiro dia de aula, para você ter noção, o primeiro dia de aula, saiu o curso na Federal de Minas Gerais. Aí, poxa, saiu o Engenharia Aeroespacial em Minas Gerais, acessível, a faculdade uma faculdade tranquila, porque o ITA eu não gosto de militar, certo? Primeira coisa que eu não gosto de militarismo, eu acho que é muito fechado e eu gosto mais de ficar tranquilo na faculdade, de boa, certo? Um ambiente mais tranquilo, certo? Não, nada contra o militar, certo? Eu já fiz a prova de polícia militar, passei, eu só fui reprovado na última etapa ali como se diz, etapa física mesmo, na última etapa, eu tinha passado 2 etapas físicas e perdi na última da última, ou seja, se eu passasse, eu já estava sendo militar, certo? Mas, tipo assim, foi mais uma estratégia também entrar no militar para poder ter recursos para poder ir para São Paulo, para Minas Gerais, que era o meu objetivo, fazer aeroespacial. Enfim, rolando demais, eu peguei e entrei no curso de matemática, fiquei lá no curso de matemática e tal, uns 4 anos, nesse período de 4 anos que eu fiquei, eu aprendi física, matemática e química, cara. Eu aprendi mesmo, daquele jeito assim que eu bato no peito e falo, pode dar uma questão que eu resolvo. Aí aprendi química, aprendi química, comecei a dar aula no colégio estadual, certo? De química, física, de química e matemática, certo? E de química eu me saí mais bem, sai melhor, certo? Incrível que pareça, eu estudei tanto química que eu acabei me saindo muito bem em química. E eu sempre fui bom assim de química, eu me considero muito bom em química, certo? Teve uma feira de ciências que a gente fez num colégio desse daí, e teve também a TV, a filial da Rede Globo, que foi dar entrevista lá, eu dar entrevista. Tirando onda. Sim, pois bem. Então, é isso aí. Eu melhorei bastante física, química e matemática, peguei e falei, agora é a hora, meu amigo. Abriu o curso de aeroespacial no UNB, eu falei assim, bom, eu sou menino, da minha turma de matemática que entrou 50, sobraram eu e mais 3 alunos. Aí eu, poxa, a primeira turma sofre pra caramba. Aí eu falei assim, vou esperar a primeira turma da área espacial da UNB ficar um pouquinho mais antiga, aí depois que ela ficar mais antiga um pouquinho, aí eu faço o curso. Aí completou 4 anos na faculdade de matemática, falei assim, bom, acho que está na hora de eu ir. Aí eu me preparei bastante, fiz estratégia, estudava 10 horas por dia praticamente. 10 horas não, estou mentindo. Mas eu acho que eu ia pro cursinho 2 horas. Saia de lá 6 horas. Depois que eu saía do cursinho, eu ia para casa, eu ia para a faculdade, à noite, que eu estudava à noite.
Eu para a faculdade, para você ter ideia, eu trabalhava de manhã, ia para o cursinho à tarde, ficava a tarde todo dia no cursinho, ia para a faculdade, estudava matemática de novo, só matemática a noite todinha, e depois eu estudava pra caramba, velho. Eu ia dormir, já chegou um momento que eu ia dormir 4 horas da manhã, certo? E eu posso fazer mais um vídeo daqui a pouco explicando. Acho que eu vou completar isso mesmo. Eu fazia, por exemplo, meu estudo, eu posso corroborar, melhorar, certo? Comentar sobre isso no vídeo do Paz, certo? Eu fazia o seguinte, por exemplo, eu pegava baixava as provas da UNB, baixava material de questões e tentava resolver no prazo que o Enem compete, a resolução, 3 minutos. Eu colocava 3 minutos no cronômetro. Se eu não conseguisse resolver, eu passava para a próxima, tentava resolver. A mais 3 minutos, eu passava para a próxima. Eu ficava nisso, fiquei mais ou menos isso os 4 meses de estudo que eu tive. Certo? Foi mais ou menos 4 meses pegado assim. E comecei a me sair muito bem, porque tipo, as dificuldades que eu tinha que resolver num prazo muito curto, e isso me fez correr atrás do prejuízo, praticamente. Me ajudou bastante. Enfim, essa foi mais, assim, acho que deu para atenuar bastante coisa assim, sobre o histórico da dificuldade que eu tive de entrar na UNB. Eu posso falar mais sobre a estratégia que eu tive, porque no curso de matemática eu desisti do curso. Aí os caras, puta que pariu, o cara desistiu do curso, velho. O que significa isso? Aquilo que você fez em 4 anos de matemática não significa nada. Ou seja, você perdeu toda a sua história de 4 anos. Mas por que eu quis isso? Sempre foi o meu objetivo. Se você tem que bater no peito e falar, eu quero uma coisa, quero. Você vai pagar o preço por isso? Vou pagar o preço por isso. Se você não colocar isso, cara, na sua mente, se você não dá prioridade, se você tem um problema na sua vida e você tem que determinar quais são esses problemas, você tem que resolvê-los. Se você não resolver, você pode ter certeza que você não vai... Às vezes a dificuldade não está em fazer a prova. Às vezes a dificuldade está em você resolver seus problemas pessoais para ter psicológico e chegar na prova e fazer a prova. Isso é o melhor conselho que eu acho que eu vou dar nesse vídeo. Ter psicológico de chegar na prova, fazer a prova tranquilamente, certo? Ter sã consciência do que tu está trabalhando na tua prova, certo? E outra coisa, a minha estratégia foi o seguinte: por que eu desisti do curso? Claro que eu não sou menino, só por causa do psicológico. Peguei você, cara. Não, foi por causa mais também do financeiro, porque a estratégia foi o seguinte: bom, eu não vou morar embaixo da ponte, mas eu vou, se for preciso, eu moro embaixo da ponte, não vou chegar em Brasília. Mas eu tenho um respaldo aqui, eu posso ter uma ajuda de custo dentro da Universidade de Brasília. E tive, certo? Então, a ajuda de custo, existe bolsas, sistema de bolsas dentro da universidade. Esses sistemas de bolsas são para aqueles alunos que têm grande dificuldade, certo? Financeira. Como minha mãe não tinha condições de me bancar dentro da faculdade, da universidade, muito menos pagar um aluguel de Brasília, que o custo de vida é muito, muito alto. Então eu falei assim, eu vou na cara de pau e chegar lá eu consigo resolver meus problemas. Tive dificuldade, muita dificuldade, certo? Você pode ter certeza, o primeiro semestre, quando você entrar na UNB, vai ser pancada. Você vai ser pancada mesmo. Porque a primeira coisa, você vai levar uma porrada dos professores. Segunda coisa, você vai levar uma porrada de sistema de transporte, sistema de comida, até você se acostumar com tudo, você vai levar cada porrada voadora. Eu tô falando sério. Aí, beleza, depois que você se acostumar, beleza, aí você já vai ter passado pelo processo seletivo de bolsas, você vai começar a receber suas bolsas. Você recebe uma bolsa alimentação, uma bolsa moradia, e ainda no primeiro semestre ou no segundo semestre, eu consegui no segundo semestre, porque eu mosquei pra caramba, velho. Eu perdi os 6 meses de bolsa por causa de muita mosqueira mesmo, porque você tem que ficar ligado nos editais, data, prazo. Você tem que ficar muito esperto com esses negócios. Data, prazo, você tem que ficar muito esperto. Tem que ficar ligado com o edital. Aí eu peguei e consegui a outra bolsa. Hoje eu tô muito de boa, tô muito tranquilo, eu consigo trabalhar, consigo estudar, trabalhar no sentido, porque o estudante o cargo do estudante, eu trabalho como estudante. Então, beleza? O vídeo já está muito extenso, certo? Já vai dar 25 minutos. Espero ter ajudado bastante. Eu vou criar mais vídeos,
explicando, detalhando, porque quanto mais detalhes, mais você tem autonomia, mais você tem segurança do que é entrar na Universidade de Brasília, certo? Não é uma tarefa fácil, aqui colocando. Tem pessoas que vêm do Acre, do Pará, do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte, e vêm que eles estão aqui estudando e se dando bem, certo? É um curso que vale a pena pra caramba. Um abraço forte para todos. Vamos trocar de cultura!